Veranópolis. Entrevistas realizadas no projeto Veranópolis 125 anos de história. Nesta sessão, apresentamos uma lista das entrevistas realizadas no âmbito do projeto Veranópolis 125 anos de história, em ordem cronológica. Cada nome é acompanhado de uma breve descrição que justifica a seleção dos entrevistados, ressaltando sua importância e contribuição para a história e a cultura de Veranópolis. Terezinha Reck Moro, professora aposentada e artesã. Entrevista realizada em 19 de dezembro de 2023. Santina Abeck Mossi, artesã, neta de imigrantes sírios. Entrevista realizada em 19 de dezembro de 2023. Magna Terezinha Lima Neves, artesã e professora de artesanato, migrante oriunda de Alegrete, RS. Entrevista realizada em 19 de dezembro de 2023. Neiva Frari Bassani, artesã. Entrevista realizada em 19 de dezembro de 2023. Miriam Mazarolo Zardo, artesã. Entrevista realizada em 19 de dezembro de 2023. Dirceu Tedesco, empresário e sócio fundador da MGA Válvulas Industriais. Entrevista realizada em 17 de janeiro de 2024. Luciano Sérgio Borsato, empresário e diretor da Union Distillery. Entrevista realizada em 17 de janeiro de 2024. Manuela Baldissera Amantino, liderança feminina na indústria e diretora financeira do grupo ER Amantino. Entrevista realizada em 17 de janeiro de 2024. Manuel Dallagnol Ruas Amantino, diretor do grupo ER Amantino. Entrevista realizada em 17 de janeiro de 2024. Luiz Carlos Parisi, empresário e diretor da Ipacol Máquinas Agrícolas. Entrevista realizada em 17 de janeiro de 2024. Marildo Parisi, empresário e diretor da Ipacol Máquinas Agrícolas. Entrevista realizada em 17 de janeiro de 2024. Jane Dalpai Junho, professora aposentada. Entrevista realizada em 22 de janeiro de 2024. Natalina Carrillo Valduga, professora aposentada, filha de imigrantes espanhóis. Entrevista realizada em 22 de janeiro de 2024. Roseli Valduga Dalpai, professora aposentada. Entrevista realizada em 22 de janeiro de 2024. Lourdes Fávero Pessim, professora aposentada. Entrevista realizada em 22 de janeiro de 2024. Denise Zanettini, professora aposentada. Entrevista realizada em 31 de janeiro de 2024. Moacir Durli, empresário e líder espírita local. Entrevista realizada em 1º de fevereiro de 2024. Fabiano Kaczala, empresário, neto de imigrantes poloneses. Entrevista realizada em 1º de fevereiro de 2024. Ana Regina Resch Dalla Coleta, professora e líder comunitária local, neta de imigrantes poloneses. Entrevista realizada em 1º de fevereiro de 2024. Clarita Pagnoncelli Gabrielli, professora aposentada e historiadora. Entrevista realizada em 2 de fevereiro de 2024. Mara Lourdes Garib Guzo, vereadora, neta de imigrantes sírios. Entrevista realizada em 7 de fevereiro de 2024. Adriane Maria Parisi, vereadora. Entrevista realizada em 7 de fevereiro de 2024. Maria de Lourdes Escopel Gregol, professora aposentada e vereadora. Entrevista realizada em 7 de fevereiro de 2024. Gioconda Dal Ponte,
empresária e vereadora. Entrevista realizada em 15 de fevereiro de 2024. Elcio Siviero, empresário e ex-prefeito de Veranópolis. Entrevista realizada em 15 de fevereiro de 2024. Fernanda Ribeiro Garbinato, membra da Casa Branca da Cabocla Yansan, migrante de Porto Alegre. Entrevista realizada em 20 de fevereiro de 2024. Eduardo Luiz Boff, neto de imigrantes húngaros judeus. Entrevista realizada em 20 de fevereiro de 2024. Ademir Guzzo, empresário e ex-proprietário da fábrica de bebidas Guzzo. Entrevista realizada em 21 de fevereiro de 2024. Alice Hoffmann Perufo, ex-vereadora. Entrevista realizada em 21 de fevereiro de 2024. Amarildo Benetti, empresário e sócio fundador da Global Microfusão. Entrevista realizada em 21 de fevereiro de 2024. Claudio Miro Kropolski, empresário e sócio fundador da Global Microfusão. Entrevista realizada em 21 de fevereiro de 2024. Vitor Hugo Jeremia, empresário e sócio fundador da Global Microfusão. Entrevista realizada em 21 de fevereiro de 2024. Isabel Maria Simonato, professora aposentada e ex-vereadora. Entrevista realizada em 23 de fevereiro de 2024. Paula Nigli, pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, de Veranópolis. Entrevista realizada em 23 de fevereiro de 2024. André Aurelos, imigrante haitiano. Entrevista realizada em 24 de fevereiro de 2024. Abel Pierre, imigrante haitiano. Entrevista realizada em 24 de fevereiro de 2024. Fritz Hafdesir, imigrante haitiano. Entrevista realizada em 28 de fevereiro de 2024. Leslie Sanlu, imigrante haitiano. Entrevista realizada em 28 de fevereiro de 2024. Noelci Exil, imigrante haitiana. Entrevista realizada em 2 de março de 2024. Gabriel Antoine, imigrante haitiano. Entrevista realizada em 2 de março de 2024. Guzman Jaquet, imigrante haitiano. Entrevista realizada em 2 de março de 2024. Amin Ait Tahmidit, imigrante marroquino. Entrevista realizada em 4 de março de 2024. Gilberto dos Santos, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Veranópolis. Entrevista realizada em 5 de março de 2024. Tiago Halber Verhoek, missionário da Igreja Assembleia de Deus de Veranópolis. Entrevista realizada em 5 de março de 2024. Antônio Henrique Chiara Dia, guia de turismo e ex-secretário de turismo de Veranópolis. Entrevista realizada em 5 de março de 2024. Simone Cristina Ferrazzo, espírita e praticante de religiões afro-brasileiras. Entrevista realizada em 6 de março de 2024. José Livino Razeira, ex-funcionário da Oleoplan S.A. Entrevista realizada em 6 de março de 2024. Teodoro Antônio Kestes, professor aposentado. Entrevista realizada em 6 de março de 2024. Leovaldo Hugo Rodrigues da Silva, líder espiritual da Casa de Pai Léo de Xangô, migrante oriundo de Lagoa Vermelha. Entrevista realizada em 6 de março de 2024. Lino Farenzena, funcionário aposentado do Grupo ER Amantino. Entrevista realizada em 7 de março de 2024.
Ayrton Fagundes Dornelles, sargento aposentado da Brigada Militar e pastor da Igreja Assembleia de Deus de Veranópolis. Entrevista realizada em 12 de março de 2024. Elias Nalim Dornelles, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Veranópolis. Entrevista realizada em 12 de março de 2024. Ubiracira Ferreira Kogan, cacique da Casa Branca da Cabocla de Ançã. Entrevista realizada em 12 de março de 2024. Alaide Gomes Rodrigues, espírita e umbandista. Entrevista realizada em 12 de março de 2024. Helena Bilfus Santana, primeira mulher a comandar a Brigada Militar de Veranópolis e Nova Prata. Migrante oriunda de Vitória das Missões, RS. Entrevista realizada em 14 de março de 2024. José Galhaci, ex-funcionário do Curtume Galhaci e Companhia. Entrevista realizada em 19 de março de 2024. Carlos Martins Ferreira de Freitas, líder espiritual da Casa Axé Império da Noite, migrante oriundo de Encruzilhada do Sul, RS. Entrevista realizada em 21 de março de 2024. Thalia Gaieski, membra da Casa Axé Império da Noite. Entrevista realizada em 21 de março de 2024. Neide Bruscato, nutricionista e diretora do Instituto Moriguchi. Entrevista realizada em 22 de março de 2024. Berenice Verle, médica geriatra e diretora do Instituto Moriguchi. Entrevista realizada em 22 de março de 2024. Edilson Negreiros de Lemos, membro do Centro Espírita Cristão Maria de Nazaré, migrante oriundo de Porto Alegre, RS. Entrevista realizada em 25 de março de 2024. Márcia Porto, membra do Centro Espírita Cristão Maria de Nazaré, migrante oriunda de Candelária, RS. Entrevista realizada em 25 de março de 2024. Ismael Giareta, membro do Centro Espírita Cristão Maria de Nazaré. Entrevista realizada em 25 de março de 2024. Juscelia Sensi Parisi, ex-funcionária da São Paulo Alpargatas, em Veranópolis. Entrevista realizada em 26 de março de 2024. Adrício Campos Ferreira, migrante oriundo de Porto Seguro, Bahia. Entrevista realizada em 28 de março de 2024. Gisele Duda Grando, ex-funcionária da São Paulo Alpargatas, em Veranópolis. Entrevista realizada em 28 de março de 2024. Beatriz Arreaza Sansobrino, imigrante venezuelana. Entrevista realizada em 30 de março de 2024. Kenny Prieto Freite, imigrante venezuelano. Entrevista realizada em 30 de março de 2024. Daisy Herrera Dias, imigrante colombiana. Entrevista realizada em 30 de março de 2024. Noeci Alves da Silva, liderança feminina junto às pastorais da criança e do idoso. Entrevista realizada em 2 de abril de 2024. Rony Vieira de Barros, migrante oriundo de Lagoa Vermelha, RS. Entrevista realizada em 2 de abril de 2024. Yama Ferrer Puentes, imigrante cubana. Entrevista realizada em 2 de abril de 2024. Hélio Dal Ponte, ex-proprietário da fábrica Dal Ponte. Entrevista realizada em 5 de abril de 2024. Lídio Dal Ponte, ex-proprietário da fábrica Dal Ponte. Entrevista realizada em 5 de abril de 2024. Thelma Kramer,
diácona da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Veranópolis. Entrevista realizada em 11 de abril de 2024. Irineu Machado dos Santos, primeiro vereador negro de Veranópolis, migrante oriundo de Lagoa Vermelha, RS. Entrevista realizada em 11 de abril de 2024. Aline Custer Soares, membra da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Veranópolis, migrante oriunda de São José das Missões, RS. Entrevista realizada em 12 de abril de 2024. Verno Custer, membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Veranópolis, migrante oriundo de São José das Missões, RS. Entrevista realizada em 12 de abril de 2024. Norma Rose Custer, membra da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Veranópolis, migrante oriunda de São José das Missões, RS. Entrevista realizada em 12 de abril de 2024. Mário Henrique Bauerman, membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Veranópolis, migrante oriundo de Feliz, RS. Entrevista realizada em 12 de abril de 2024. Neivo Farias de Godoy, ex-funcionário do Curtume Galhaçi e Companhia e da São Paulo Alpargatas, migrante oriundo de Ibiraiaras, RS. Entrevista realizada em 16 de abril de 2024. Eliane da Luz Mendes, ex-funcionária da Calil Seb S.A. e da São Paulo Alpargatas. Entrevista realizada em 18 de abril de 2024. Yamila Cal Lopes, imigrante argentina. Entrevista realizada em 18 de abril de 2024. Amanda Azevedo Rigo, funcionária do Grupo Rometal. Entrevista realizada em 19 de abril de 2024. Francisca Mazarolo Rigo, diretora financeira do Grupo Rometal. Entrevista realizada em 19 de abril de 2024. Lírio Soares, ex-prefeito de Veranópolis. Entrevista realizada em 22 de abril de 2024. Kenide Marcelino Damascena, migrante oriundo de Alegrete, RS. Entrevista realizada em 23 de abril de 2024. Jorge Ezequiel Paes, imigrante argentino. Entrevista realizada em 23 de abril de 2024. Susana Gabriele Espanhol, empreendedora e liderança feminina. Entrevista realizada em 23 de abril de 2024. Márcia Ferreira Condori, migrante oriunda de Alhandra, Pernambuco. Entrevista realizada em 23 de abril de 2024. Remardo José Beltrame, filho de um dos sócios proprietários da fábrica Renner, Beltrame e Companhia. Entrevista realizada em 23 de abril de 2024. Paulo César Alves de Moraes, filho do ex-deputado estadual Urbano Alves de Moraes. Entrevista realizada em 23 de abril de 2024. José Júlio Dalpai de Melo, advogado, empresário e proprietário do Grupo J. Melo. Entrevista realizada em 23 de abril de 2024. Egídio Domeneghini, morador da comunidade São Roque. Entrevista realizada em 25 de abril de 2024. Leonildo Menegon, morador da comunidade Nossa Senhora da Paz. Entrevista realizada em 25 de abril de 2024. Lourdes Festa Menegon, moradora da comunidade Nossa Senhora da Paz. Entrevista realizada em 25 de abril de 2024. Ludmila Hermanovic, imigrante argentina. Entrevista realizada em 25 de abril de 2024. Matias Procopol,
imigrante argentino. Entrevista realizada em 25 de abril de 2024. Leonardo Zanetti, membro da Casa de Pai Léo de Xangô. Entrevista realizada em 25 de abril de 2024. Natália França, membra da Casa de Pai Léo de Xangô. Entrevista realizada em 25 de abril de 2024. Maria Aparecida Cardoso Valna, migrante oriunda de Teresina, Piauí. Entrevista realizada em 13 de maio de 2024. João Guilherme Mazeto, liderança comunitária local. Entrevista realizada em 14 de maio de 2024. Everton Piovesan, pastor da Igreja Presbiteriana em Veranópolis. Entrevista realizada em 15 de maio de 2024. Helena Farina Casarim, empreendedora atuante no setor de turismo. Entrevista realizada em 11 de junho de 2024. Antônio Zat, ex-funcionário da fábrica Marsul. Entrevista realizada em 13 de junho de 2024. Rúbia Sensi Freitas, empresária e liderança feminina local. Entrevista realizada em 27 de junho de 2024.